Mauro, essa notícia, ela tem um impacto, imagino que grande para o lado do Paris Saint-Germain. Tem, obviamente, um impacto grande para o lado do Barcelona, do Bayern, que fica sem o seu principal jogador e o melhor jogador do mundo, mas talvez pressione ainda mais o Paris Saint-Germain e também o Neymar, né? Também, mas evidentemente é uma, entre aspas, né, porque sabe como eu deploro essa expressão, a dor de cabeça positiva. É pressão, mas já tem a pressão natural, quer dizer, quem não gostaria de enfrentar um adversário, ser o melhor jogador dele e do mundo, né? E ainda mantendo os níveis absurdos da temporada passada do Lewandowski. Então, assim, é uma excelente notícia para o Paris Saint-Germain e dá uma senhora equilibrada, na minha opinião, no confronto, porque é o cara que faz os gols que faz, que participa do jogo que participa, e na dúvida, cara, joga por Lewandowski. Não vai ter? Claro que tem opções técnicas e táticas bastante interessantes ainda no Bayern, tem como superar isso aí, mas não é fácil, e é só pensar qualquer outro momento da história do futebol, o melhor jogador do mundo, e para mim merecidamente como foi na temporada passada o Lewandowski, claro, Messi, Cristiano, até outros nomes seriam melhores jogadores que o Lewandowski, mas a fase é absurda, e o time se acostuma a ele, né, porque cara, tá difícil, joga pro Lewandowski, nem precisa, a bola vai bater nele e vai entrar. Então, assim, é muito complicado com o adversário da excelência do Paris Saint-Germain, do atual vice-campeão, perdendo para o próprio Bayern 100% da outra temporada. Vem já bastante mordida a equipe francesa por perder para esse time, por não se achar ainda pelos absurdos, megalomaníacos investimentos feitos. Megalomaníacos talvez não seja uma boa expressão, mas também evidentemente cabe. Mas a coisa fica mais equilibrada porque não tem um substituto à altura do Lewandowski. Acabamos de falar de vários camisas 9, até nem havia citado ele, mas claro que poderia ser também o Leva no City, mas fica muito pesado sim, dá uma senhora equilibrada. Ainda vejo o Bayern, por uma série de fatores, favorito, mas evidentemente não tão favorito como era se o Lewandowski contra o Paris. E assim... Pô, eu canso de falar isso nesse programa, às vezes eu sou chato e repetitivo, às vezes não, eu sempre sou chato e repetitivo nas coisas que eu falo aqui, porque o Manchester City, só para dar um passo atrás, certezas, muitas vezes encara a Liga dos Campeões como uma coisa assim que é muito inatingível, que é uma competição. O Guardiola muitas vezes tira o peso, fala, olha, tem muitos times à frente, tradição e tudo mais. O Paris Saint-Germain, pelo contrário, ele não quer nem saber se ele tem ou não tem tradição na competição. A cobrança pelo título lá dentro é sempre gigantesca e talvez isso também justifique o time ter chegado à final da competição antes do City, mesmo sendo um time pior do que é o Manchester City, do que foi o Manchester City nesses últimos anos. E aí você vai encarar novamente o Bayern de Munique, o time que te derrotou na final da temporada passada, o time que tem ou tinha o melhor jogador do mundo. Interfere no aspecto de pressão pro lado do Paris Saint-Germain? Se eu falasse para você assim, a ausência de Leva aumenta a pressão sobre Neymar e Paris Saint-Germain. Seria verdadeiro ou seria falso? Certezas? Verdadeiraço, eu acho, verdadeiraço. Porque, cara, quando você vai pegar um melhor time do mundo, né? Que a gente vamos botar assim o Bayern de Munique, que, querendo ou não, foi campeão mundial agora, deitou, passou o trator em todo mundo na Champions League. Que tem o melhor jogador do mundo também, que foi eleito, bola de ouro, cacete e tudo mais. E quando você perde esse fator do melhor jogador do mundo, que querendo ou não, cara, é um grande desfalque. É o melhor jogador do mundo, não é um grande desfalque, é o melhor jogador do mundo atualmente, o Lewandowski. Fica, de fato, uma pressão bem maior, né? Por mais que não tenha sido o Lewandowski o fator determinante para ser o campeão na final ali, né? O PSG não perdeu por causa do Lewandowski. Perdeu porque o Bayern de Munique passa o carro em todo mundo. E aí não tem o que fazer. Agora, esse título vem meio que surge como uma validação do projeto, né, do Manchester City e do PSG. Olha só, fomos os campeões europeus, fomos os campeões da Champions e a pressão já é gigante. Eu acho que aumenta muito, mas eu acho que é uma pressão que o Neymar gosta, né? Ele já fala que gosta dessas coisas, de ser desses jogos grandes, ele se sente melhor, ele joga melhor. Eu nunca vi o Neymar se esconder em jogo nenhum. É um absurdo. Ele fala isso. Contra a Atalanta, quando ele decide lá, não faz o gol, né, mas dá o passe pro Mbappé e tal, ele fala, não, esses jogos assim eu me sinto melhor, fico ansioso, é uma coisa que eu gosto de jogar. De fato, é uma pressão que eu acho que não vai fazer mal, não. Aumenta a pressão, mas não é uma pressão negativa, pelo menos pro Neymar. Pro resto pode até baquear, mas pro Neymar acho que não. Ô Vitor, quando a gente tá falando de quartas de final de Champions, não tem muito espaço também
Pô, ninguém caiu ali de paraquedas, né? Ninguém caiu ali de paraquedas. Existe uma distribuição de forças, né? Que às vezes ela é mais próxima, às vezes ela é mais distante. Parecia que a distância entre o Bayern e o PSG, até pela formação de time, a gente está falando de um Paris Saint-Germain que está há 3 meses com o treinador, com o Pochettino. Enquanto o Bayern está há 1 ano aí, basicamente, com o Hansi Flick, 1 ano aí de jogos, né? Ele que chegou na temporada passada, e com um modelo de jogo que ficou muito afirmado na temporada passada, que foi realmente avassalador. A ausência do Lewandowski, que é a simples ausência, né, que não é tão simples assim porque é o melhor do mundo, ela iguala um pouquinho mais os times na sua visão e mais aumenta a pressão sobre o Neymar e Paris Saint-Germain? Eu gravei um vídeo falando sobre isso que está aqui no YouTube da TNT Esportes, né, que é no canal ao lado aqui, né, o vizinho aqui do YouTube do De Placa, falando basicamente, vou resumir aí os 10 minutos de vídeo, dizendo que eu achava que antes da lesão era 65-35 para o Bayern, agora eu acho que é 55-45. Acho que o PSG passa a ter mais chances, mas ainda vejo o Bayern como favorito por uma série de fatores. Um deles é o que você falou, né? Esse trabalho do PSG tem 3 meses de duração, perfeito? Esse projeto é um projeto muito... Embora seja nítido que o Pochettino melhorou o time em relação ao que vinha sendo com o Tuchel nesta temporada, em específico, é nítido que melhorou, mas ainda tem muita irregularidade, ainda tem muita inconsistência. A temporada é muito acidentada por uma série de razões. O PSG ficou oscilando entre segundo e terceiro dentro do campeonato francês, agora está com a mesma pontuação do líder lá do Lille, mas é algo que não aconteceu nos últimos anos, né? Tirando aquele ano lá que o Mônaco do Mbappé ganhou, sempre o PSG disparado na frente ou com vantagem boa, muita lesão. Pô, Icardi machucou, Neymar machucou, Verratti machucou, Bernat tá machucado até agora e por aí vai. Então, assim, muita lesão. Então é uma temporada acidentada. E uma coisa que a gente tem que considerar o Neymar vai pro jogo, né? A gente supõe. Sim. Vai pro jogo sem ritmo, né? O Neymar, desde lá diante do confronto com o Barcelona, ele jogou 15 minutos que ele entrou no segundo tempo contra o Lille pela Copa, eu acho. Não, então, assim, contra o Lyon e agora tem o Lille no final de semana. Ah, sim, contra o Lyon. Então e agora tem o Lille no final de semana. Lyon e tem o Lille, tem que ver se vai ser aproveitado. É um Neymar sem ritmo. Se o Neymar vai estar 100% clinicamente, eu imagino que sim. Mas ele vai estar sem ritmo também, né? Então, até para o primeiro jogo, a gente tem que lembrar, lá no ano passado, ainda no pré-paralisação da pandemia, o Neymar no jogo contra o Dortmund, que ele jogou com pouquíssimo ritmo, o Neymar não foi bem no jogo. E não sou eu que estou dizendo, eu até acho isso. Mas quem disse isso foi o próprio Neymar, que reputou a falta de ritmo a uma atuação que ele não gostou, apesar dele ter feito o gol do PSG na derrota por 2-1 para o Dortmund. Então você tem alguns componentes aí, eu acho que ainda vejo o Bayern como ligeiramente favorito. Tem que responder, né? Verdadeiro. Verdadeiro, aumenta a pressão, né? Aumenta a pressão. Ó, o Luan Henrique diz que quem passar desse jogo vai ser o campeão. O André Davi diz que o Neuer vai estar em campo. O Matheus Godoy mandou Ale Paris. O Lucas Gabriel é outro que fala que quem passar desse jogo vai ser campeão. O RF Neto, eu queria que o Leva jogasse para não falarem depois que o PSG passou porque ele não jogou. #VaiNey. Assim, ninguém... Óbvio, é uma situação óbvia que tem uma influência. Se o melhor jogador do mundo não joga e o outro time passa, não é só por isso, mas tem uma influência. Como também se o Paris Saint-Germain fosse eliminado para o Barcelona, a gente ia falar, olha, a ausência do Neymar teve uma influência também, como poderia ter sido eliminado com o próprio Neymar em campo. O Paulo Rian está dizendo que queria ver o Messi em outro time. O Lucas Carvalho mandou aqui um superchat também para dizer que é o melhor programa esportivo do país. Muito obrigado. Do mundo. Do mundo. O Gabriel Brito diz que a frase é verdadeira.
O Diego Pablo diz que é um alívio para os zagueiros saber que vão marcar Choupo-Moting ao invés de Lewandowski. Pressão nada. É o mundo deixando a gente sonhar. Mandou por aqui. O Bruno Oliveira diz que o Kimmich faria mais falta. Cadê? O Carlos SF está dizendo que acha que o City leva. Fez um donate aqui também e mandou a mensagem para dizer que o Manchester City vai levar. O Éder Andrade pergunta se o City vai ficar, se o Leva vai ficar fora dos 2 jogos. Vai. Sim. Assim, a não ser que exista uma situação muito excepcional. Não sei que tenha negócio de placenta de égua que não deu certo lá. Não deu certo. Tá falando de um mês aí de ausência do Robert Lewandowski. O Red Play está dizendo, acho que o favoritismo no Bayern cairia mais se o Neuer saísse. A impressão que eu tenho, e aí, com certeza, a gente tem uma comprovação que foi possível passar do Barcelona sem o Neymar, porque foi isso que aconteceu. E foi um belo primeiro jogo para realmente atropelar o Barcelona. Estamos falando do caso do Paris Saint-Germain. A gente ainda não tem, assim, a comprovação e de como os testes necessários, as evidências necessárias para dizer qual que vai ser o comportamento do Bayern de Munique sem o Robert Lewandowski. Você acha que quem faz mais falta para o seu time? Neymar para o PSG ou Leva para o Bayern de Munique? Acho que Neymar para o PSG. Beleza que teve um 4x... Foi 4x1? Foi 4x1, né? 4x1. 4x1. Mas no segundo jogo ali, se o Messi faz aquele gol de pênalti, ia ser um desespero. Vamos ser sinceros aqui. Ia ser, segundo irmão... Segundo tempo ia ser engraçado, como diria pelo o saudoso Luciano do Vale. Pô, ia ser um bagulho doido ali. O negócio é que o Messi perdeu. Mas assim, é como foi o Messi que falou, né? Que perde ali 10% de favoritismo, talvez, o Bayern. Não é que o Lewandowski signifique 10% pro Bayern. Ele é o melhor jogador do mundo. Mas o time do Bayern é uma máquina, né, cara? Não tem o que fazer. O Bayern passou por cima de todo mundo. O Bayern foi o favorito para ganhar a Champions nas quartas. Todo mundo já sabia que era o grande favorito. Pegou o PSG na final sendo o grande favorito e comprovou o favoritismo. E passou por cima de todo mundo também. Então, acho que um PSG sem o... Finge que é o contrário, né? Finge que o Lewandowski vai jogar e o Neymar seria o desfalque. Eu acho que todo mundo estaria mais desesperado e mais descrente que o PSG. Embora seja normal, né? Infelizmente, para o Neymar. Exatamente. Eu acho que o Lewandowski o Bayern é mais dependente do Lewandowski. Ontem, quando eu publiquei isso no Twitter, veio um torcedor do Barcelona e falou: caramba, o Barcelona não dá uma sorte dessa. Eu respondi para ele: fera, o Barcelona acabou de enfrentar o PSG sem o Neymar, como que não dá uma sorte? O cara não me respondeu. Ô Mauro, obviamente, coletivamente, o Bayern de Munique é mais forte do que o Paris Saint-Germain. Ele é mais forte do que qualquer outro time, exceção aí do City, que a gente pode discutir. Porque é um time realmente impressionante. O que faz lá o Guardiola. O Pochettino está transformando o Paris Saint-Germain numa equipe mais competitiva do que ela era. Como é que você enxerga? Eu venho te perguntando isso quase sempre quando a gente toca no assunto, porque é um trabalho em construção. Então, claro, o que valia para 3 semanas atrás já deveria ser diferente agora, né? Numa evolução natural do trabalho. O Paris Saint-Germain está em que estágio na sua visão? Melhor do que eu imaginava pelo tempo de trabalho do Pochettino. Aí mérito dele e mérito também de uma construção natural, mesmo que se tivesse continuado o Tuchel, tivesse vindo outro treinador, tivesse assumido alguém da base, da comissão técnica do Paris, porque eu entendo que é aquela coisa básica, os anos de derrotas, de insucessos, de frustrações e também de vitórias que vão construindo o Paris Saint-Germain e outros grandes clubes na história, né, e grandes equipes, e enormes, gigantescos, e no caso, incomparável investimento. Não é nem no plural, é no singular. Nenhum clube da história do futebol investiu, e não estou falando só do montante investido, é comparativamente em outros momentos da história. Só comparável em 2009, quando o Real Madrid aportou a Madrid Cristiano Ronaldo e Kaká, né? Aliás, você até pode até nem comparar, você pode até falar, pô, mas vem cá, o Cristiano já havia sido o melhor do mundo e o Kaká também, sim, mas tinha a questão da idade e tal, o potencial do Neymar e do Mbappé, ainda que não fossem os melhores do mundo,
e podem vir a ser ainda, pelo nível de investimento, pelos valores e tal, eu acho que é um golpe de mercado. E é o Real Madrid, né? O Real Madrid de novo investiu em craques, como já havia sido com Puskás, com Di Stefano, e outros momentos, antes mesmo, na Era Galáctica, na virada do século, e não se esperava tudo isso do Paris Saint-Germain, embora se soubesse do potencial financeiro. Então, acho que o golpe de mercado, palavra complicada de usar hoje, mas enfim, o contragolpe de mercado, pode dizer alguns, a revolução no mercado para outros, tal, do Paris Saint-Germain, é muito forte. Então ele vai criando uma casca, vai criando esse zóio, todo mundo olhando para cima, tal, com holofotes, enfim. E agora eu acho que é um processo natural e que pode eventualmente até eliminar o Bayern, ainda mais um Bayern sem Lewandowski. Mas se não eliminar, cara, de novo o planeta não acaba, apesar do investimento intergaláctico feito, e há um potencial em ficando o Mbappé, se vai ficar, ou em ficando o Neymar, que deverá ficar, e vindo quem vier, e se vier o homem sai da frente, sai de baixo, faz tudo parte de um processo que não é de uma hora para outra que se consegue, como aliás o próprio City mostra também, como é muito difícil chegar. A impressão que eu tenho é que que o Paris Saint-Germain já, assim, tudo aquilo que a gente falava nos anos anteriores, de que sente muito, que coisa e tal, isso já não existe mais. Mesmo que a trajetória até a final da temporada passada tenha sido uma trajetória um pouquinho mais simples em termos de confrontos no mata-mata, ou no caso mata, como foi, né, com Atalanta e Leipzig, chegou à final, irmão, chegou à final. Aquele medinho que poderia existir, aquele bloqueio, isso não existe mais. Então, é um baita de um jogo que tem semana que vem para a gente acompanhar no estádio TNT Esportes, no Facebook da TNT Esportes, na cobertura completa do mata-mata da Champions, que a gente vai fazer por aqui também no Diplá. Quem vem aí semana que vem, uma semana muito especial com jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.